Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para te ajudar a descomplicar essa coisa aí de adaptação, de acolhimento. Não se desespera. Calma, papel e caneta e vem comigo! Galerinha do YouTube, esse vídeo de hoje é para te ajudar, para você não se desesperar com a questão da adaptação, com a questão do início das aulas. Primeiro semestre começando, com ele todos os anseios pedagógicos que todos nós temos, né? Como que essas crianças vão retornar para a escola, como que vão começar os que estão na primeira vez, como que vão ser os nossos pais desse ano, ai, como que vai ser o meu planejamento, o que que eu vou fazer, é pai dentro de sala, é criança que chora, será que vai ter redução de horário, será que vão dividir a turma, como que vai ser tudo isso? Calma, gente, não desespera. Vamos com calma, por partes. Primeiro de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, para a gente poder ajudar a tirar esses medos de mais gente. Então, vamos lá. Esse vídeo não é só para você que é da área escolar, esse vídeo também é para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avó, que é tia, primo, enfim, alguém que conhece alguma pessoa que está na escola. Por quê? Dentro da escola a gente sempre fala que é muito importante trazer a família para dentro da escola, né? E não só nas reuniões de pais, não só através de projetos, de atividades, para esses pais conhecerem o que está acontecendo dentro da escola, mas também saberem sobre os anseios que nós temos dentro da escola antes de iniciar as aulas, antes de planejar uma atividade, como que tudo isso vai acontecer. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre adaptação, acolhimento. Eu queria começar para vocês dizendo um pouquinho sobre o que é o acolhimento. Ah, Tati, o acolhimento é você receber lá a turma, né, da melhor maneira possível, com algumas atividades e papapá, tal. E a adaptação é esse período, né, que ele vai chegar, eu vou conhecer meu aluno, eu vou entender como que ele vai me entender. E assim a gente vai seguindo até parar o choro, até ficar todo mundo tranquilo, até não perguntar mais da mãe. Hum, será que é só isso? Vou trazer para vocês aqui ó, algumas definições que eu pesquisei que eu achei bem legal. No dicionário, acolhimento é o ato afetivo de acolher. Bacana. Um abrigo sem pagamento. É quando você traz, né, a pessoa para perto de você. Mas o que eu mais achei interessante é o lugar onde se encontra amparo, proteção. Gente, olha que forte isso. Então, acolher é o lugar onde você traz proteção, onde aquela criança, aquela seja pequena ou seja maior, né, aquela criança ela sente proteção em estar com você. Então, essa é a primeira função do acolhimento. O que é adaptação? Segundo o dicionário M, é acomodar-se, é um ajustamento. É o processo pelo qual os indivíduos passam a possuir características adequadas para viver em determinado ambiente. Então, a adaptação é onde a gente vai se moldando, né? Segundo o dicionário, onde a gente vai se moldando dentro do ambiente onde nós estamos. Bacana. Eu gosto sempre de trazer nos meus vídeos alguns embasamentos teóricos, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Afinal de contas, é relacionado à área da educação. Então, eu pesquisei lá na BNCC, que é a nossa base. E o que a BNCC traz sobre adaptação e acolhimento, né? Segundo a BNCC, a entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a situações de socialização mais estruturadas. Então, a primeira estrutura que a criança tem de sociedade é a família dela. Então, seja se é só pai e mãe, se é só mãe com avós, enfim, todas as estruturas familiares. É a primeira estrutura que essa criança tem, é o primeiro convívio que ela tem. Quando ela sai da casa dela, que ela passa a frequentar uma escola, ela vai se moldar, ela vai se adaptar aos novos ritmos deste outro lugar. Ah, mas como a minha criança vai ser transformada? Não. Ele vai se adaptar que ele tem horário para fazer tal coisa, que ele dorme e ele acorda em um determinado horário, que em um determinado horário ele vai ao parque brincar, que em um outro determinado horário ele vai almoçar, que ele precisa se portar de certa forma no meio de um ambiente onde ele vai comer. Tudo isso é uma adaptação que ele vai fazer. E é para isso que a escola está preparada para receber essas crianças. Tá, Tati, eu entendi. Que o acolhimento é você dar abrigo, que a adaptação é essa moldagem, né, que nós temos aí
nos diferentes ambientes onde nós vamos. E isso não é só para a escola. Quando você começa num novo emprego, você se adapta àquele ambiente, você se adapta àquela rotina. Né? Quando você vai frequentar um outro lugar, você também se adapta fora do seu ambiente de casa, naquele ambiente novo. Então, tudo isso é adaptação, é uma forma de acolhimento. Então, o que eu queria trazer para vocês? Ah, tá, mas eu já entendi tudo isso. Na teoria, o que é adaptação, o que é acolhimento, e agora o que eu vou fazer? Gente, primeiro passo, isso eu sempre falo todos os anos, né? A maioria dos municípios dividem a adaptação em alguns períodos, né? Porque entende-se hoje em dia, graças a Deus, que esse período de adaptação é muito importante. Então faz lá uma redução de horário na primeira semana, né? No primeiro dia entra, fica 1 hora com o familiar, no segundo dia já fica 2 horas na escola, mas sem a presença do familiar, e assim por diante. Vai uma adaptação gradativa. Tem municípios que até dividem as turmas, dão a opção da escola dividir as turmas, né? Meio período da turma de manhã, meio período da tarde, para o professor conseguir dar conta de tudo, né? Para essa adaptação ficar mais tranquila, porque tem criança que chora muito, acaba assustando a criança que não chora. Tudo isso acaba acontecendo. Mas então, o que eu devo fazer? Ai, nossa, meu terror é quando os pais estão na sala, porque eu fico insegura, eu fico preocupada. Gente, parou com tudo, parou com tudo. Primeiro de tudo, se o pai ou o familiar está dentro da sala, está dentro da escola junto com você, esse não é o momento de você tentar tirar a criança do pai, tentar tirar a criança da mãe. Ele não vai sair dos braços da família dele, porque ele está seguro ali, né? É o cantinho dele. Então, qual que é o papel do professor? Qual é a grande sacada do professor? Vai tirar desse pai tudo que tem de informação dessa criança. Tem criança que dorme pegando na orelha para os menores. Tem criança que para comer ele precisa de um certo toque para ele poder sentar mais calmo e comer. E isso só a família vai saber. Tem criança que come mais caldinho de feijão do que uma comida mais seca. É só o pai, a mãe, o avô, aquele familiar que vai saber te dizer isso. Então, ao invés de se preocupar com uma coisa mirabolante, pense em uma atividade, uma proposta, uma dinâmica que seja rápida, onde você vai conseguir acolher tudo. Ah, mas eu não vou conseguir anotar tudo essas informações, não vou conseguir lembrar de tudo. Peça permissão aos pais que você vai gravar o áudio sobre essa atividade que você vai fazer. Porque depois você pode ouvir. É o recurso pedagógico digital que nós temos hoje, certo? Não vou dizer para vocês pedirem para os pais, para dar liberdade para os pais para vocês poderem gravar a aula, porque tem muitos pais que são tímidos, não vão gostar. Mas o áudio não tem o rosto de ninguém e dá para vocês poderem depois observar, analisar todas essas informações com mais calma, né? Porque nesse momento é o momento de você estar ali com os pais, né? Então, se você for um professor, uma professora que consegue escrever, bacana, vai lá. Se vocês estão em 2 na sala, ótimo. Uma faz a dinâmica, a outra vai tentando registrar. Mas o áudio eu acho que é uma alternativa legal para vocês poderem depois escutar tudo com calma, com carinho. Passou o período que tem que ficar com os pais na escola. Agora eu tô sozinha com a minha turma. E o que eu vou fazer? Gente, primeiro de tudo, empatia. Empatia. Se ponha no lugar do outro. Se ponha no lugar daquela criança sim. Por que não? Eu sou mãe e eu sou professora. E aquela criança tá chorando desesperadamente. Eu já não sei mais o que fazer. Por que não dar um colo? Por que não dar um abraço? Né? Se ponha no lugar do outro. E se fosse o seu filho? E se o seu filho estiver passando por adaptação enquanto você está na adaptação com uma turma, se o seu filho está na adaptação em outra escola, como você queria que esse professor tratasse o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, enfim. Então se ponha no lugar do outro, tenha empatia pelo outro, né? Para fazer esse momento ser mais tranquilo. A escuta ativa é sempre algo que vocês devem levar para a vida. Então, no primeiro dia com os pais, escute os pais, escute as famílias. Passou esse momento com os pais, escute as crianças. Ah, mas o meu aluno não fala. Você vai aprender a escutar o choro dele, que é diferente. Você vai aprender a ver o olhar dele para você, te pedindo alguma coisa, te pedindo um acalanto, te pedindo um carinho. Às vezes a criança só quer um pouquinho de carinho, só quer ficar ali com você um pouquinho. Só quer deitar aqui e escutar o barulho do seu coração. Sabia que isso acalma, gente? É o barulho que a gente escuta quando tá dentro do útero da mãe, né? É o primeiro som que o bebê escuta e é o som que mais acalma a criança. É o coração. Não tem o coração da mãe ali naquele momento, mas vai ter o coração do professor. Vocês já viram aqueles memes que mostram que o professor parece polvo, que tem um monte de braço, um monte de ouvido, um monte de olho? Somos assim, né?
Nós somos aquele professor que tem superpoderes. O poder de acolher, o poder de acalmar, o poder de cuidar, né? Então façam isso, tenham a escuta e tenham a empatia em primeiro e segundo lugar, para tudo. Para vocês começarem a planejar suas atividades, empatia e escuta, certo? Outra coisa, gente, não adianta pensar num planejamento mirabolante com um monte de coisas, porque a maioria das vezes não vai dar conta disso acontecer, né? Isso vai ser só para inglês ver, só para estar ali documentado. O que precisa acontecer de fato? Atividades onde vocês planejem que isso possa acontecer, tanto com as crianças quanto com as famílias. Então, roda de música, contação de história, exploração dos espaços. Lembrando que a exploração dos espaços precisa acontecer de forma gradativa. Porque se a gente está falando de adaptação, essa criança se adaptou a sair da família, casa, e está indo para o ambiente escolar, a sala de aula. Ela já se sentiu acolhida ali naquele momento, naquela sala de aula. Aquele espaço é dela. Então, passou alguns dias, ela já sabe que ali ela está tranquila. Aí vai o professor e quer sair da sala e quer ir lá pro parque com ela. Ela nunca viu aquilo, ela tá perdida naquele espaço, ela vai começar a chorar tudo de novo. Então, gradativo. Foi pra sala, as crianças ficaram acolhidas, todo mundo acalmou, tá tranquilo, tá aquele momento tranquilo. Vai pro corredor. Explora um pouquinho os brinquedos no corredor, faz uma atividade ali no corredor. Ficou bacana? No outro dia, vai para um outro espaço. Até vocês conseguirem contemplar um espaço maior. Né? Até conseguirem fazer um rodízio na escola, conhecer os funcionários, conhecer os outros professores, mas com calma, com muita calma. Nesse momento da escuta com os pais, é importante vocês perguntarem se essas crianças têm medo de bexiga, se tem medo de som alto, se tem medo de fantoche. Tem criança que não gosta de bexiga, aí o professor vai e enche um monte de bexiga e solta, aquilo estoura, a criança chora, a professora já não sabe mais por que tá tudo acontecendo, né? É por conta disso, porque tem criança que tem alguns medos. Então se atentem a saber desses medos também, tá bom? Então músicas, brincadeiras, contação de história. Lembrem-se de que, à medida que a sala tá com muito barulho, tá com muito choro, essas coisas, se você ligar o som muito alto, aquilo vai ceder. É muito barulho. Então tentem organizar, voz calma, evitem gritar, né? Façam gestos. Músicas que tenham gestos, é muito bacana aquela música lá que canta, né? Feche uma mão, feche a outra mão, abra as duas mãos, sacode de montão, e a palma da mão, e a palma da mão, depois um coração, e a palma da mão, e a palma da mão, depois um coração. Essas músicas são bacanas, porque fazem gestos, você mantém o mesmo tom de voz, e você pode cantá-las várias vezes. Às vezes tá todo mundo gritando, todo mundo conversando e você tá lá cantando sozinho. Alguém vai parar e vai prestar atenção em você. O outro vai parar e vai prestar atenção em você, até que você tenha o domínio da turma. Bem tranquilo. Mas tudo isso com muita calma, com muita serenidade, né? E para os pais agora, né? Esse momento onde tem que ficar um dia na sala, tem que sair meio mais cedo, meio período, outro dia também vai sair mais cedo, eu preciso trabalhar. Pessoal, com todo o coração, com todo o amor que eu tenho, tanto pelas crianças quanto pela educação, enquanto pela maternidade. A gente sabe que as crianças estão na escola porque é um direito delas de estar na escola, aprender, entre outros. Mas a gente também sabe que os pais, quando as crianças estão na escola, estão trabalhando, estão procurando emprego, estão fazendo algum tipo de atividade onde não dá para fazer com os filhos, certo? Então aproveita esse momento para fazer essas outras atividades. Mas é muito importante, pessoal, muito importante o período de adaptação. É muito importante. Mas meu filho já estuda na escola. Tá, mas às vezes seu filho mudou de sala, mudou de professora, mudou de turno, mudou algumas alunas da sala, alguns amigos dele que estavam na sala já não estão mais, por N situações. Então, respeitem esse momento. Não é porque o professor é chato, não é porque a diretora é chata, que tá pegando no pé, que quer que vocês vão buscar mais cedo. Não é nada disso. É porque a criança precisa de um momento. Imagina vocês sendo tirados daquilo que vocês mais gostam bruscamente. De repente, você não pode estar mais naquele lugar onde você ama muito, de uma maneira muito brusca.
Isso não pode acontecer. É onde se traumatizam as crianças, onde a criança muitas vezes já não quer mais ir para a escola, chora, e aí o pai e a mãe acham que está acontecendo alguma coisa na escola. Realmente está acontecendo, ele não teve o respeito pelo momento da adaptação dessa criança. Tem criança que vai entrar super tranquilo, fevereiro, março, lá para abril ele vai lembrar que ele está na escola, que a mãe dele, o pai dele deixou ele lá. E ele vai abrir o berreiro de chorar. Mas é porque aconteceu alguma coisa? Não, porque ele precisa de uma adaptação. Precisa ter um olhar para essa criança. Então não fiquem bravos com a equipe escolar. Isso é um processo, é um direito da criança ser respeitada, né? Esse processo para ela. É um direito dele ser respeitado. Nós, enquanto adultos, temos nossos direitos e deveres e amamos que os nossos direitos sejam respeitados. Então, temos também que dar o exemplo e respeitar os direitos das nossas crianças. Eles são pequenos e depende de nós. Então, depende de nós, sim, família, equipe escolar, fazer esse processo de adaptação 2023 ser o mais tranquilo possível, ser o melhor tranquilo, tanto para a equipe escolar, para as famílias e principalmente para as crianças. A criança que ela se adapta bem, ela fica tranquila naquele ambiente, ela tem mais disposição para ela aprender, ela tem mais disposição para ela descobrir o mundo. Qual que é o trabalho da criança? É brincar. Então, a partir do momento que essa criança está adaptada naquele ambiente, que ele se sente à vontade ali, ele vai dar risada, ele vai brincar, ele vai explorar os espaços, ele vai imaginar que ele é médico, que ele é cientista, que ele é cozinheiro, que ele é artista, que ele é professor, que ele é gari, que ele é policial e N outras situações. Ele vai imaginar que ele está num foguete viajando para o mundo, conhecendo as estrelas. Ele vai descobrir tudo isso, porque ele está adaptado, ele se sente à vontade naquele lugar. Sabe quando você vai buscar o seu filho na escola e que ele não quer vir, que ele chora para ir embora? É sinal de que a adaptação deu certo. É sinal de que foi um sucesso a parceria entre a escola e a família. Vocês fizeram um casamento perfeito. Então faça isso pelo seu filho. E você que é professor, faça isso pelo seu aluno. Não entre em pânico, não reclame porque é adaptação. Não reclame porque a diretora, a coordenadora está te pedindo alguma coisa. Faça com amor. Equipe gestora, acolha os seus professores. Eles têm anseios que às vezes eles não vão te falar porque tem medo. Então eles vão guardar para eles. Mas se você for sensível, você descobre pelo olhar daquele seu professor que está lá no cantinho, que não está rendendo no planejamento porque ele está com medo, ele está com receio desse momento. Então abrace, acolha. Faça da melhor forma possível. Faça como se fosse você em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Volto a dizer, se inscreva no canal, deixe seu like, coloque aí, ative o sininho das notificações, compartilha com a geral e aguarde que tem mais vídeos. Beijo, beijo, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.